Glória a Deus. Agora sim, vamos iniciar mais uma aula aqui do nosso curso Oração Eficaz. Deixa eu só dar uma conferida aqui, tá passando os slides certinho, voltando. Bom, então, glória a Deus. Nós chegamos na nossa aula de número 10 aqui do nosso curso Oração Eficaz. E quanta coisa nós já vimos, é ou não é? Quanto ensino, quanto a revelação da palavra de Deus, e a minha palavra inicial aqui é de agradecimento, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos guardado, pois com certeza, pelo que nós vimos na aula da semana passada sobre guerra espiritual, se a gente não está revestido de Cristo e de toda a armadura de Deus, dificilmente a gente teria chegado até aqui onde nós chegamos, né, nesse estudo sobre oração eficaz. Então eu glorifico a vida de cada um de vocês que tem perseverado até aqui, e eu peço a Deus que vos conceda um espírito de sabedoria e de revelação, para que vocês possam aplicar esses ensinos nas suas vidas e compartilhar esse conhecimento para abençoar o maior número de pessoas para a glória de Deus. Então, o tema da nossa aula de hoje é o jejum, um caminho de intimidade com Deus. E nós vamos analisar o jejum segundo a orientação da Bíblia, que é a palavra de Deus. Na, na aula de na aula 6, né, aqui do nosso estudo, nós aprendemos que, segundo a Bíblia, a intercessão tem uma conexão profunda com o ministério profético. E na aula 7 nós vimos que a ação de graças está associada ao sacrifício. Quem ainda não assistiu essas aulas, depois pode acessar aqui no canal do YouTube. Vai deixar no meu canal oficial e também vou baixar também no canal oficial da Igreja Cristã da Família, da Penha, para que vocês não percam nada. Claro que quem já está assistindo essa aula gravada aqui já está assistindo pelo YouTube já no canal. Bom, na aula de hoje nós vamos explorar como a Bíblia estabelece uma relação estreita e íntima entre a oração e o jejum. Falando do significado das palavras aqui, em hebraico, as palavras jejuar e um jejum são representadas por tissum e tissom, que significam abster-se de comida e bebida. Outra expressão hebraica relacionada ao jejum é inanapso, que traduzida literalmente significa afligir a alma ou humilhar a alma, e é frequentemente usada nesse sentido nas Escrituras. As palavras Tissum e Tissom aparecem em diversos textos bíblicos, como Juízes 20, 26, 1 Samuel 7, 6, Esdras 8, 23 e essas demais referências aqui, que vocês podem conferir depois, entre outras, claro. Já a frase inanapso, ela pode ser encontrada em passagens como Levítico 16, de 29 a 31 e as seguintes aqui. No Novo Testamento, o verbo grego neusteu significa literalmente não comer e é geralmente traduzido como jejuar. Ele, junto com o termo relacionado que é nesteia, que significa um jejum, aparece em textos como Mateus 6, de 16 a 18, Lucas 18, 12, Atos 13, de 2 a 3 e Atos 27, 9, entre outros. Agora, resumidamente, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, o jejum ele é apresentado como uma prática de renúncia física que está intimamente ligada à oração e uma humilhação pessoal diante de Deus, e uma busca mais profunda pela sua presença. Bom, quando nós estamos falando sobre jejum, mas antes de
continuar, deixa eu fazer uma indicação aqui. Esses livros têm me ajudado muito. Esse livro aqui, do Luciano Subirá, A Cultura do Jejum. Esse livro, ele fala para a gente encontrar um nível mais profundo de intimidade com Deus. Ele já teve mais de 100 mil exemplares vendidos. Esse livro aqui é um livro, deixa eu pôr aqui, O Poder Secreto da Oração e do Jejum, do autor Maestro Chávida. Esse livro eu leio ele há mais de 30 anos. É um livro que eu leio, já estudei há muito tempo já. Ele tem transformado a minha vida de jejum e de oração. Eu indico esses livros. São livros maravilhosos para quem quiser se aprofundar nos assuntos. Bom, voltando aqui, quando nós falamos sobre jejum, alguém pode ter o seguinte questionamento ou pensamento: será que tem algum propósito no jejum? Outros podem até perguntar: por que que eu deveria jejuar e me privar de um dos poucos prazeres que eu ainda tenho na vida? Ainda tenho poucos prazeres, ainda vou me privar dos poucos prazeres que eu tenho, que é eu comer, poder comer o que eu quero. Então, para responder a esses tipos de questionamentos, eu quero dizer que, com certeza, existem inúmeros propósitos bíblicos e até relacionados com a melhora da nossa saúde para a gente jejuar. Mas eu vou começar aqui falando de um que é o seguinte: um dos propósitos do jejum é que o jejum ele é uma forma que Deus proveu para a gente poder se humilhar. E aqui eu vou buscar passar para vocês isso de uma forma muito, mas muito clara, segundo a Bíblia. Então, Deus, ele deixa muito claro em sua palavra que uma das principais barreiras para se obter respostas para as nossas orações é o quê? É o orgulho. Então, se você parar para pensar, qualquer coisa que possa tirar essa barreira do nosso caminho vai tornar as nossas orações mais eficazes. A Bíblia declara que Deus não ouve a pecadores, em João 9:31, mas fala que há um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará, conforme o Salmo 51:17. Em Lucas 14:11 vai dizer: pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então, eu quero prosseguir falando da humildade, como uma condição essencial para nós orarmos de forma eficaz. E para isso, vamos pegar algumas declarações para provar isso. Tiago capítulo 4, versículo 10 vai dizer o seguinte: humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Repare que, segundo a Bíblia, Deus ele não humilha ninguém. Na verdade, somos nós que temos que nos humilhar diante de Deus. E é a palavra de Deus que nos manda fazer isso. Humilhai-vos. E qual é a consequência de nós nos humilharmos? Deus nos exaltará. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 vai dizer: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. E no versículo anterior, 1 Pedro 5:5, na sua parte final vai dizer: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A conclusão está bem clara. Se você vai até Deus em oração com o seu orgulho, Deus vai resistir a você. E as suas orações não serão ouvidas ou atendidas. Então ninguém pode se aproximar de Deus com o seu orgulho, em orgulho. Em Salmos, vai dizer que Deus ele conhece os orgulhosos de longe, e é lá que ele os mantém longe. Então podemos dizer que não há um verdadeiro acesso a Deus quando nós vamos a Ele com o coração cheio de orgulho. Então, qualquer coisa que nos ajude a nos humilhar
com certeza uma bênção de grande valor, algo que não tem preço, mesmo que não seja muito agradável ali, tal, tal aquilo que está nos tirando o nosso orgulho, que não seja agradável ali no momento. E uma das formas bíblicas apontadas para nos humilharmos é o jejum. Vamos ver isso na Bíblia então. Salmo 35:13. Davi vai declarar neste salmo que ele humilhava a sua alma com o jejum. Algumas traduções pode aparecer assim: eu afligi a minha alma, mas no original hebraico, a tradução mais próxima seria a tradução quando se traduz eu humilhava a minha alma. E por que que a gente precisa humilhar a nossa alma? Porque a nossa alma, ela é a parte arrogante do nosso ser. Ela é a parte autocentrada, ela é a parte egoísta. A nossa alma, ela tem três funções principais: a vontade, o intelecto e as emoções. E ela expressa isso nas seguintes frases: eu quero, eu acho, eu sinto. Aí Deus vem por meio da sua palavra e nos diz o seguinte: o que você quer não é importante. O que você acha não é importante. O que você sente também não é importante. O que é importante é a minha vontade. E se você quer se alinhar à minha vontade, você tem que tratar a sua alma. E uma forma de tratar a sua alma é humilhar a sua alma com jejum. Entenda que humilhar a sua alma é colocar ela debaixo de sujeição. Podemos dizer que o estômago, ele é um servo maravilhoso, mas ele também é um mestre terrível. Aí fica então a pergunta: quem que é o mestre na sua vida? Você ou o seu estômago? Outro detalhe é que ao jejuar, nós estamos dizendo para Deus que nem mesmo algo lícito, como fazer é o que o nosso estômago quer, é mais importante do que a gente buscar agradar a Deus. E uma forma de agradar a Deus é humilhar a nossa alma e a nossa carne com jejum. Vamos dar uma olhada mais de perto no que a Bíblia fala sobre o jejum. O jejum no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, havia apenas um jejum obrigatório estabelecido pela lei de Deus. Ele acontecia uma vez por ano, no dia da expiação, conforme descrito em Levítico 16, de 29 a 34, e Levítico 23, de 27 a 32. O capítulo 16 do livro de Levítico, ele é um capítulo longo, e é nele que nós encontramos as ordenanças de Deus acerca do dia da expiação, que os judeus chamam esse dia de Yom Kippur. E esse é o dia mais sagrado do calendário judaico até os dias de hoje. E que é descrita ali a maneira como Deus ordena o sacrifício pelo perdão dos pecados de Israel. E todo o destino da nação diante de Deus dependia desse sacrifício. E ocorre que no meio da descrição do sacrifício, Deus também requer uma resposta do seu povo. E a resposta que ele requer é que o seu povo humilhe as suas almas. E esta é uma verdade que possui grande significado. Eles não podiam se beneficiar do sacrifício a não ser que eles atendessem às condições de Deus e humilhassem as suas almas. E isto é algo que também serve para nós cristãos, porque o sacrifício de Jesus, ele é completo, ele é perfeito. Nós não podemos acrescentar nada a ele, nós não podemos tirar nada dele. Mas, se queremos nos beneficiarmos dele, temos que atender às condições de Deus estabelecidas na sua palavra, assim como foi com o povo de Israel, e esta foi a condição que Deus determinou: humilhar a sua alma. Conforme Levítico, é, capítulo 16, a partir do versículo 29, vai dizer o seguinte: e isto vos será por estatuto perpétuo: no sétimo mês, aos 10 dias do mês, afligireis as vossas almas.
Ou seja, humilhareis as vossas almas, e nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós, no caso ali o sumo sacerdote, para purificar-vos e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um sábado de descanso para vós, e afligireis as vossas almas, isto é estatuto perpétuo. E o povo judeu, ele entendeu muito bem e com bastante precisão que a frase afligireis ou humilhareis a vossa alma significa jejuar, ficar sem se alimentar, de fato e de verdade. E naquele dia ficavam normalmente sem comida e sem qualquer tipo de bebida. E aproveitando, deixa eu dar uma definição aqui de jejum, aqui para que a gente possa prosseguir, uma definição para jejum segundo o que a gente viu até aqui. Jejum, então, é abster-se de comida para propósitos espirituais. Pode ser também de água, mas falando de uma forma geral, não é. Pois o corpo ele pode passar longos períodos sem alimento, mas não sem água. Mas o que eu quero apontar aqui é que o que era requerido para Israel era humilhar a sua alma para que eles recebessem o benefício do sacrifício feito em seu favor. E o povo judeu, por cerca de 3.400 anos, sempre soube que humilhar a sua alma significava jejuar. E essa é uma prática que não foi quebrada na história desde os tempos de Moisés até hoje. Ela é realizada neste dia chamado de o Dia da Expiação ou Yom Kippur pelos judeus. Eles afligem então as suas almas jejuando. Após o retorno do exílio babilônico, os judeus passaram a observar outros 4 jejuns obrigatórios, mencionados em Zacarias 8:19. Além disso, Ester 9:31 também sugere o estabelecimento de mais de um jejum regular. Além dos jejuns obrigatórios, também existiam jejuns voluntários, ocasionais. Esses jejuns podiam ser realizados de forma individual, como vemos em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 22, ou coletiva, como em Juízes 20:26 e Joel 1:14. No Antigo Testamento, o jejum muitas vezes é associado, os jejum muitas vezes associado à oração, tinha propósitos específicos, como demonstrar pesar. O jejum era usado como uma expressão de tristeza ou luta em passagens como 1 Samuel 31, 13, 2 Samuel 1:12, Neemias 1:4, Ester 4:3. Também como demonstração de arrependimento, para demonstrar arrependimento. O povo jejuava como sinal de verdadeiro arrependimento em textos como 1 Samuel 7:6, 1 Reis 20:27, Neemias 9, de 1 a 2 e Jonas 3, de 5 a 8. Outra, demonstrar humildade diante de Deus. Em passagens como Esdras 8:21, Salmo 69:10, o jejum era usado para mostrar submissão e dependência de Deus. Quarto, clamar por socorro e orientação divina. Exemplos disso são vistos em Êxodo 34:28, 2 Samuel 12, de 16 a 23, 2 Crônicas 23-4 e Esdras 8, de 21 a 23. Quinto, interceder por outros. O jejum, ele também era praticado em favor de outras pessoas. Não só pela pessoa em si, mas ela podia praticar em favor de outras pessoas, como mostrado em Esdras 10:6 e Ester capítulo 4, versículos de 15 a 17. Entretanto, com o passar do tempo, muitos judeus começaram a acreditar que o ato de jejuar por si só era suficiente para que Deus os ouvisse. Essa ideia ela foi corrigida por profetas como Isaías, Jeremias. Isaías 58, ali, capítulo 58 de Jeremias, a partir dos versículos 5 até o 12,
e Jeremias 14, de 11 a 12, eles vão deixar claro que o jejum ele é inútil se não for acompanhado de uma vida espiritual genuína, praticando o bem, né, e ajudando o próximo, certo? Não adianta a pessoa jejuar e aí ver a pessoa ali precisando de ajuda e ela não ajudar. O jejum tem que nos conduzir a viver uma vida verdadeira, uma vida de quem realmente é de Deus, certo? A pessoa vai jejuar e vai continuar praticando mal, esse jejum, Deus não aceita esse tipo de jejum. Deus não é somente afligir o seu corpo, né? Somente passar fome nesse sentido. O jejum, ele não é uma espécie de greve de fome para obrigar Deus a atender os nossos desejos. Em algumas ocasiões, o jejum ele feito por motivos errados e ele, sendo feito por motivos errados, ele é rejeitado por Deus. Porém, há exemplos notáveis de jejuns sinceros do Antigo Testamento, nos quais Deus respondeu de forma poderosa. Josafá e o jejum de Judá, em 2 Crônicas 23, o rei Josafá ali ele declarou um jejum coletivo, acompanhado de arrependimento e oração. O Senhor respondeu trazendo o livramento e o povo celebrou a vitória com louvor. Os ninivitas, Jonas 3:5, após ouvirem a profecia de julgamento de Jonas, em que Deus iria destruir a cidade de Nínive, os moradores de Nínive, eles jejuaram, e se arrependeram. Deus, em sua misericórdia, perdoou a cidade e a cidade não foi destruída. Apesar de o jejum ser uma prática válida para buscar a Deus em determinadas situações, ele não é uma fórmula garantida para que nossas orações sejam atendidas. Um exemplo disso está em 2 Samuel, capítulo 12, de 15 a 18, em que o rei Davi ele jejuou e orou pelo filho que estava doente, mas Deus não respondeu à sua oração e o filho acabou falecendo. Isso mostra que o jejum é uma forma de se aproximar de Deus, mas as respostas pertencem e dependem da vontade soberana dele. Vamos falar do jejum no Novo Testamento. Com a morte e ressurreição de Jesus Cristo, o significado do dia da expiação do Antigo Testamento ele foi completamente cumprido. Isso quer dizer que não há mais nenhuma obrigação legal de jejuar, já que o sacrifício de Jesus ele foi perfeito e suficiente para satisfazer todas as exigências da lei. Na carta aos Colossenses, capítulo 2, de 13 a 23, o apóstolo Paulo ele explica que as ações baseadas em motivos legalistas, rituais ou cerimoniais não são mais necessárias, porque Jesus ele cumpriu toda a lei. Assim, o jejum ritual, feito como requisito obrigatório, ou para buscar justificação diante de Deus, esse tipo de jejum foi abolido. Insistir nesse tipo de jejum seria questionar a obra completa e consumada de Cristo na cruz do Calvário. Porque agora nós vivemos pela graça e não por obras da lei. No entanto, isso não significa que o jejum não deva ser praticado. O que mudou foi a sua motivação. O jejum ele não deve ser feito como um dever religioso ou legalista para tentar alcançar justiça diante de Deus. Agora ele deve ser realizado de maneira voluntária e com um propósito certo, ou seja, fazer a coisa certa da maneira certa. Jesus, em seu ensino no Sermão do Monte, Mateus 6, de 16 a 18, ele não condena o jejum. Pelo contrário, ele reconhece sua importância e ensina como fazê-lo de forma correta, com a motivação correta. O problema não é jejuar, mas jejuar com a motivação errada. Jesus condena o jejum que busca exibição ou reconhecimento humano. Então, o jejum
que é feito simplesmente para se mostrar como alguém ali, entre aspas, né, mais espiritual, esse tipo de jejum Deus não recebe. Mas Jesus encoraja os seus seguidores a jejuarem com a motivação correta, de forma discreta, não buscando reconhecimento e com sinceridade e com o objetivo principal de ter mais intimidade com Deus. Portanto, no Novo Testamento, o jejum ele é uma prática válida, mas deve ser motivado por um desejo genuíno de se buscar a Deus, e não como uma tentativa de cumprir um ritual ou alcançar mérito espiritual, pois nós devemos agir pela graça, em que nós não somos merecedores de nada. Nós não somos mais merecedores porque nós jejuamos. O jejum ele é apenas uma ferramenta para humilhar a nossa carne e nos tornar mais sensíveis à voz de Deus, para que a gente possa orar de forma mais eficaz. Em Cristo, o jejum se torna uma expressão de devoção e comunhão com Deus e não um requisito obrigatório, legalista ou uma forma de ganhar a aprovação da parte de Deus. Ou seja, Jesus ele tanto não condena o jejum feito com a motivação correta, como também ensina seus seguidores como devem jejuar. Jesus ele esperava que seus seguidores jejuassem. Embora Jesus não tenha dado uma ordem direta, vocês devem jejuar, certo? Aos seus discípulos, para que eles jejuassem. As suas palavras em Mateus 6, de 16 a 18, elas indicam que o jejum era algo que, no mínimo, ele esperava que os seus discípulos e seguidores praticassem normalmente. Neste texto, nós vemos que Jesus ele não fala se vocês jejuarem, mas ele diz quando vocês jejuarem. Ou seja, Jesus estava sugerindo que ele esperava que os seus discípulos jejuariam e que o jejum seria algo natural na vida dos seus seguidores, dos seus discípulos. Ou seja, na nossa vida como discípulos de Jesus, Jesus espera que a gente tenha essa prática espiritual, que é o jejum acompanhada de oração. Além disso, em Lucas 5:35, Jesus reconhece que seus seguidores eles iriam jejuar no futuro. Ele diz que enquanto ele estivesse ali, falando do noivo, que ele era o noivo, enquanto o noivo estivesse presente aqui na terra, os discípulos não precisavam jejuar, mas chegaria o tempo em que ele não estaria mais fisicamente com eles aqui na terra. Então, esse seria o momento apropriado para os discípulos jejuarem. Ou seja, desde que Jesus ressuscitou, subiu aos céus e até que ele volte para nos buscar, esse é o tempo da igreja jejuar. Isso também é confirmado em textos paralelos como Marcos 2:20, Mateus 9:15, ou seja, Jesus não apenas reconheceu o jejum como parte da vida de seus seguidores, mas também parece ter endossado essa prática como uma disciplina espiritual contínua. Então seria estranho ele falar sobre jejum com tanta naturalidade se não fosse algo que ele esperava que continuasse a ser parte natural da vida cristã dos seus seguidores. Só dar uma olhada no chat aqui. Gosto muito do Subirá. É isso aí, Douglas. Vamos lá. Bom, continuando aqui. Agora Jesus não está fisicamente presente entre nós, certo? Então nós vivemos nesse tempo em que ele mencionou que ele não estaria, aí os discípulos jejuariam. E o jejum, então, é uma forma de buscarmos a realização dos propósitos de Deus em nossas vidas e no mundo. Assim, o jejum para os cristãos é uma prática que expressa dependência de Deus, humildade e desejo de comunhão com Ele, enquanto aguardamos a plenitude do reino de Deus na volta de Jesus, que entendemos que está próxima. E, particularmente, eu creio que Jesus já está às portas para voltar e arrebatar a sua igreja. Glória a Deus.
É, parece que deu uma travada aqui só um minuto. Pronto. Bom, o jejum de Jesus no deserto. A passagem de Lucas 4, de 1 a 14, mostra o período de 40 dias de jejum de Jesus no deserto, que parece estar conectado ali aos jejuns significativos de Moisés e Elias, que eles também jejuaram 40 dias, certo? Então, esse momento na vida de Jesus teve um significado profundo e cumpriu propósitos específicos. No deserto, Jesus estava realizando duas coisas principais. Primeiro, preparando-se para o ministério. O jejum foi parte da preparação espiritual de Jesus antes de iniciar o seu ministério público. Segundo, enfrentando o diabo. Durante esse período, Jesus ele enfrentou tentações diretas de Satanás, mostrando que o jejum era também uma arma espiritual para resistir aos ataques do inimigo. Se o jejum foi essencial para Jesus nessas tarefas tão importantes, quanto mais nós precisamos aprender a praticá-lo de forma correta, praticando essa disciplina espiritual como parte da nossa vida cristã e preparação espiritual para a gente poder servir melhor a Deus. Jesus ele destaca algo, Lucas aqui no Evangelho, essa passagem em que Jesus estava ali jejuando, sendo tentado pelo diabo no deserto. Lucas ele destaca algo significativo. Ele descreve ali, antes do jejum, nós vemos que é descrito que Jesus, estando cheio do Espírito, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Lucas, capítulo 4, versículo 1. Contudo, após o jejum, é dito que ele não voltou simplesmente cheio do Espírito, mas ele voltou no poder do Espírito. Lucas 4:14. Então, esse contraste mostra como o jejum foi um instrumento usado pelo Espírito Santo para fortalecer, preparar e revestir de poder a Jesus para enfrentar as tentações e o início do seu ministério. É importante notar que o jejum de Jesus não foi uma obrigação legalista, mas uma ação dirigida pelo Espírito Santo. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, onde não havia comida, e ali ele jejuou durante 40 dias, como parte do plano de Deus. Isso demonstra que o jejum foi um meio de fortalecimento espiritual e de submissão à vontade de Deus, o seu Pai. Então, quando Jesus confrontou Satanás, ele estava cheio do poder do Espírito Santo e estava completamente preparado para resistir às tentações. Esse exemplo nos ensina que o jejum pode ser uma forma poderosa de nos conectar mais profundamente com Deus, nos preparar espiritualmente, fortalecer nossa resistência às provações de todo tipo e para vencer os desafios da nossa vida. Vamos falar sobre o jejum na igreja primitiva. A igreja primitiva, conforme descrita ali no livro de Atos dos Apóstolos, ela dava um grande valor ao jejum, que era uma prática fundamental, tanto na vida dos cristãos quanto nas decisões da comunidade. Eles frequentemente combinavam oração e jejum ao buscar a direção de Deus para assuntos importantes. Vamos ver alguns exemplos que mostram como o jejum era essencial na vida da igreja. Na escolha de missionários, antes de enviar missionários, os cristãos jejuaram e oraram, como vemos em Atos 13, de 2 a 3. Na indicação de líderes, eles jejuaram antes de nomear líderes para a igreja, conforme registrado em Atos 14, 27. Quantos líderes têm sido nomeados sem buscar a direção de Deus, através de jejum e oração? É ou não é? Como parte de seu ministério, o apóstolo Paulo menciona o jejum
como parte da sua vida ministerial, em 2 Coríntios 6:5 e 2 Coríntios 11:27. Esses exemplos, eles mostram que o jejum era uma prática espontânea e essencial, tanto para os momentos coletivos da igreja, quanto para a vida particular de cada cristão ali. Ele não era visto como um dever legalista, mas como uma forma de buscar sensibilidade para entender a vontade de Deus, para demonstrar humildade, para humilhar a sua carne e se preparar espiritualmente para grandes decisões e desafios. Então fica a dica aqui. Você vai, tem uma decisão importante para você tomar. Se eu tenho um desafio na sua vida, jejue e ore. Busque sensibilidade espiritual através do jejum e da oração. Então, a partir disso, nós podemos aprender que o jejum deve ter um lugar voluntário e significativo ainda nos dias de hoje, nas nossas vidas, tanto individualmente quanto como igreja. Nós precisamos redescobrir a importância e o propósito do jejum, restaurando essa prática como parte importante da nossa caminhada com Deus. Agora vamos falar o que o jejum não é. O jejum, ele é uma prática espiritual importante, mas ele precisa ser feito com discernimento e entendimento correto. Ele não deve ser confundido ou misturado com conceitos errados, como ascetismo, automortificação ou uma maneira de autopromoção ou mérito pessoal. Vamos entender cada um desses pontos aqui. Então, o jejum não é ascetismo. O ascetismo, ele é uma prática de autonegação exagerada, que causa dano ao corpo, como jejuns extremos, sem os cuidados necessários, vigílias constantes e até automutilação. A pessoa não come, não se alimenta, a pessoa nem dorme. Essa abordagem não é bíblica e ela desonra a Deus, pois o corpo foi criado para ser o templo do Espírito Santo. Nós temos que cuidar bem do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Essa ideia surgiu a partir de filosofias gregas erradas e do gnosticismo, que viam o corpo como um obstáculo para a vida espiritual. Mas, segundo a Bíblia, essa forma de viver não é correta. Em Colossenses capítulo 2, versículo 23, Paulo vai ensinar que esse tipo de práticas rigorosas, como essas, não tem valor espiritual verdadeiro. Se não, se não é algo dirigido pelo Espírito Santo, se é algo que você faz sem direção do Espírito Santo, já é complicado. Agora, fazer isso para destruir o seu corpo, de forma a destruir o seu corpo, isso não é algo que pode ser aceito por Deus. Na melhor das hipóteses, o ascetismo é um zelo mal direcionado. Na pior, pode ter até influência demoníaca para te destruir. Essas práticas são frequentemente encontradas em religiões pagãs e no ocultismo. Deus nos criou para cuidar bem do nosso corpo, com alimentação e descansos adequados, para que possamos servir a Ele com saúde e força, vitalidade. Você pode ver isso em Levítico 19:28, Deuteronômio 14:1, 1 Reis 18:28. O jejum, ele também não é automortificação. O jejum ele não deve ser visto como uma forma de lidar com nossa natureza pecaminosa ou mortificar a carne, no sentido de um ritual legalista. Claro que o jejum ele é sim uma ferramenta para nos ajudar na questão de mortificação da carne, desde que em humildade e em submissão ao Espírito Santo, que é esse sim, o Espírito Santo, quem nos dá poder para vencer e mortificar a carne. O jejum, ele é apenas uma ferramenta e não a fonte da nossa mortificação. Repetindo, o poder
para a mortificação da carne vem do Espírito Santo. E o jejum nos ajuda nos humilhando e tratando principalmente do nosso orgulho, sendo assim uma ferramenta de auxílio na mortificação da carne, desde que submissa ao Espírito Santo, que é ele, o Espírito, conforme diz a Bíblia, que é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nos capacita a abandonar os velhos hábitos da nossa vida sem Cristo. Além disso, jejuar de forma externa e exibicionista, para mostrar ali uma espiritualidade, entre aspas, é uma satisfação da própria carne. Não é algo agradável a Deus. Foi por isso que Jesus ensinou em Mateus 6, de 16 a 18, que o jejum deve ser feito em segredo e com humildade. Mas vou dar uma palavra aqui em cima disso. Não é que quando nós praticamos o jejum, nós não devemos falar para ninguém que nós estamos jejuando. Você pode falar sim, desde que, né, a gente ali tenha o cuidado de exaltar o princípio da disciplina espiritual e não a gente se autopromover, como dizer que a gente é mais alguém espiritual. Afinal, como que nós podemos motivar outras pessoas a seguirem o nosso exemplo? Se ninguém pode ficar sabendo o que nós estamos fazendo, a nossa prática de jejum deve motivar outros a jejuar também. Então, como ensino, sim, não para se autopromover. O próprio Jesus que disse isso, pelo que lemos na Bíblia, dá para a gente entender que as pessoas sabiam que ele jejuava. E elas deviam saber exatamente porque Jesus ele não ensinava algo que ele não praticava, mas algo que ele vivia. Embora não seja errado jejuar, buscando lidar com áreas de pecado em nossas vidas, o que realmente traz mudança é o arrependimento, é uma consagração guiada pelo Espírito Santo. O jejum, ele potencializa isso. O jejum, ele nos ajuda no sentido de nos deixar sensíveis ao Espírito Santo, de nos ajudar a ter domínio próprio, certo? O jejum, ele é apenas um meio de nos ajudar a focar mais em Deus, mas não tem poder em si mesmo para transformar o nosso coração. O jejum, ele não é uma forma também de mérito pessoal. Não devemos pensar que ao jejuar ganhamos mérito diante de Deus ou que podemos obrigá-lo a nos abençoar ou a responder às nossas orações. A graça de Deus, ela é um dom gratuito. Ele nos atende apenas por meio de Jesus Cristo, de sua obra consumada na cruz, sem mérito nenhum da nossa parte. Tentar usar o jejum como uma forma de manipular a Deus é uma forma errada de jejuar e não terá resultado nenhum, porque é um erro. Ele ouve nossas orações porque ele nos ama e por causa de Cristo. Ainda que ele possa nos atender, vai ser por sua infinita misericórdia, ou seja, não é porque nós estamos fazendo algo para, entre aspas, merecer as suas bênçãos. O jejum, ele apenas nos traz sensibilidade espiritual para que a gente acesse e tome posse das bênçãos que ele já nos concedeu. Conforme Efésios capítulo 1, versículo 3, vai dizer que o nosso Deus e Pai, ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Então, o jejum, ele nos leva a ter acesso a essas bênçãos que Deus já nos abençoou. Porque ele nos dá sensibilidade espiritual, nos ajuda a ter sensibilidade espiritual, nos ajuda a ouvir melhor a Deus, certo? Quarto, o jejum não é uma forma de autopromoção.
Os fariseus, eles usavam o jejum como uma oportunidade para se exibirem e chamar a atenção para a sua espiritualidade. Eles jejuavam 2 vezes por semana e faziam questão de demonstrar isso publicamente. Jesus condenou essa atitude em Mateus 6, de 16 a 18, dizendo que o jejum deve ser feito com motivos corretos e de forma discreta. Ou seja, não chamar a atenção pública para si ou buscar reconhecimento público pelo fato de estar jejuando. Jejuar para ser visto ou reconhecido pelos outros não tem valor espiritual algum. A verdadeira recompensa do jejum só vem quando o fazemos com sinceridade, com o objetivo principal de buscar a Deus, para nos aproximarmos mais de Deus e não usar o jejum para impressionar os outros. Agora, resumindo essa parte, podemos dizer que o jejum deve ser feito com motivações corretas e direcionado a Deus, sem legalismo, exibicionismo ou a ideia de que podemos conquistar algo de Deus com nossos esforços. O jejum ele é um ato de humildade, de renúncia e de entrega que nos ajuda a nos conectar mais profundamente com o Senhor e buscar sua vontade para as nossas vidas. Agora, o que é jejuar? O jejum ele pode ter benefícios físicos e práticos, como ajudar na saúde, especialmente em culturas como a ocidental, onde há um consumo, certo, excessivo de alimentos industrializados, como a nossa cultura. Além disso, o jejum pode trazer benefícios sociais. Por exemplo, se cada cristão deixasse de fazer uma refeição por semana e destinasse o dinheiro economizado para missões, isso poderia causar um impacto significativo, como dobrar contribuições missionárias. No entanto, as razões principais para jejuar, elas é, são e devem ser espirituais. O que não impede da gente desfrutar dos benefícios que o jejum causa também à nossa saúde. O jejum está profundamente ligado à busca por Deus e é uma forma de ministrar ao Senhor com sinceridade e dedicação. Há duas razões espirituais fundamentais para praticar o jejum. Uma expressão de pesar pelo pecado. Na Bíblia, o jejum ele é frequentemente usado. Só um minuto. Deu um probleminha aqui. Vamos voltar aqui. O jejum foi. Voltando aqui. Na Bíblia, o jejum ele é frequentemente uma expressão de pesar e luto. Por exemplo, em 2 Samuel 1, de 11 a 12, o jejum foi usado como forma de demonstrar tristeza profunda. Neemias também nos mostra isso em Neemias capítulo 1, versículo 4, quando, ao saber do estado deplorável de Jerusalém, ele jejuou, ele lamentou diante de Deus pela condição da nação ali. Esse tipo de jejum ele é legítimo, ele reflete o coração daqueles que conhecem a gravidade da situação em que está vivendo diante de Deus, como um indivíduo ou de forma individual e como nação. O jejum desse tipo, ele não é um ato de penitência para pagar por pecados, mas ele é sim uma maneira de demonstrar um entendimento sério sobre o pecado e de buscar a misericórdia de Deus. Mateus 5,4 promete bênçãos para aqueles que se lamentam, para aqueles que choram diante de Deus de maneira sincera. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Podemos usar o jejum como uma reação em momentos de crises na nossa nação, diante de desafios na igreja ou problemas pessoais, mostrando nossa dependência e preocupação profunda diante de Deus, buscando auxílio e orientação. 2. Aí.
Deixa eu ver. O 2 já está aqui. Desculpe. O 2, ele é uma expressão de seriedade para com Deus, certo? O jejum ao longo das Escrituras sempre está relacionado à oração. Ele não é um fim em si mesmo. Seu propósito principal é nos ajudar a focar mais em Deus e demonstrar seriedade na oração. Ao jejuar, estamos dizendo a Deus: Senhor, essa situação é mais importante para mim do que a necessidade do meu corpo por alimento. Por isso eu vou jejuar. Essa atitude de seriedade e comprometimento é algo que Deus honra. O jejum nos ajuda a buscar a Deus em um nível mais profundo. Isaías 58 fala sobre como o jejum pode levar à libertação até de cadeias espirituais e a quebra de barreiras pelo poder do Espírito Santo. O jejum também tem um impacto poderoso no ministério. Após períodos de jejum e oração, geralmente há maior unção espiritual e progresso, especialmente no uso dos dons espirituais, resultando em crescimento pessoal e ministerial e trazendo edificação para a igreja. O que é jejuar? Uma bênção de Deus. Jesus prometeu que Deus recompensaria aqueles que o buscassem de maneira sincera e com os motivos corretos, incluindo o jejum. Em Mateus 6,18, ele ensina que o jejum, quando feito da maneira certa, com a motivação correta, ele é recompensado por nosso Pai Celestial. O jejum, quando praticado com um coração puro e intenções corretas, ele tem o poder de nos aproximar de Deus. Tiago 4,10 fala sobre nos humilharmos diante de Deus. Isaías 40:31 promete renovação e força para aqueles que esperam no Senhor. Esses princípios mostram que o jejum, ele é mais do que uma prática religiosa, ele é um meio de sermos transformados, renovados e fortalecidos espiritualmente. Então, pelo que nós vimos até aqui, nós podemos dizer que o jejum ele não é apenas sobre abster-se de comida, mas ele é uma ferramenta espiritual poderosa. Ele nos ajuda a buscar a Deus com profundidade, a lidar com o pecado e a enfrentar desafios espirituais com seriedade. Quando feito da maneira correta, em humildade, com sinceridade, o jejum nos aproxima de Deus, nos fortalece espiritualmente e traz bênçãos à nossa vida e ministério. Quando jejuar? O momento certo para jejuar, de certa forma, não é algo que nós escolhemos ou que devemos escolher por conta própria, mas é algo que Deus determina. O chamado para jejuar surge em nossa vida como ali um desejo profundo, dado pelo próprio Deus, para o buscar em oração e consagração. Esse desejo ele pode vir de uma forma repentina. De repente você está ali, sente uma direção, uma vontade de jejuar na inspiração do Espírito Santo. Ou ele pode surgir como uma resposta a uma necessidade específica. Aí você é dirigido ali para jejuar por aquela situação. Ou uma situação que você está vivendo que exige uma maior entrega espiritual. Aí você usa o jejum para poder se entregar mais a Deus, para poder focar mais em Deus. Então, quando o Espírito Santo ele nos impulsiona a jejuar, sabemos que aquele é o momento certo. É um chamado claro que nos leva a dedicar tempo à comunhão de Deus de maneira especial. Por outro lado, algumas pessoas decidem jejuar regularmente, seja em dias fixos ou intervalos planejados. Isso pode ser uma boa prática, mas é fundamental que essas decisões
sejam realmente guiadas pelo Senhor. Caso contrário, o jejum pode se tornar apenas um ritual externo, algo legalista, sem significado espiritual profundo. O verdadeiro jejum é aquele que nasce do direcionamento do Espírito e da disposição sincera de buscar a Deus, e não apenas de uma obrigação ou hábito mecânico. Como jejuar? Agora, caminhando para o término aqui, aqui estão algumas orientações práticas para ajudá-lo a jejuar de maneira equilibrada e segura. Primeiro, comece com jejuns curtos. Se você nunca jejuou antes, opte por períodos de 1 a 3 dias. Jejuns mais longos podem ser arriscados e precisam ser realizados com cautela. Lembre-se de que o objetivo principal do jejum é buscar a Deus e não apenas passar fome. Jejuns muito rigorosos, feitos sem a orientação de Deus, podem até te afastar de Cristo, porque podem fazer mal para você. Então, certifique-se de que você está seguindo o direcionamento do Espírito Santo e não da sua alma, ou agindo por entusiasmo ou por emoção. 2. Nunca fique sem água. Durante o jejum é fundamental continuar hidratado. O corpo humano ele pode viver semanas sem comida, mas apenas poucos dias sem água. Portanto, sempre beba bastantes líquidos enquanto você jejua. 3. Prepare-se para possíveis efeitos colaterais. É comum sentir dores de cabeça nos primeiros dias de jejum, principalmente ali nos 3 primeiros dias. Isso acontece em geral devido à redução abrupta de cafeína ou de proteínas. Para minimizar esses efeitos, uma sugestão é que você vá diminuindo gradualmente o consumo desses alimentos nos dias que antecedem o jejum, principalmente cafeína e carne vermelha. Então, pare 1 semana antes de você iniciar o seu jejum de comer carne vermelha, que aí você vai estar preparando o seu corpo. Aí você vai sofrer menos esses efeitos colaterais, dor de cabeça. Aí você vai poder iniciar o seu jejum ali de fato, de uma forma mais tranquila. Quarto, considere jejuns parciais. Em vez de você se abster totalmente de comida, como você pode optar por pular algumas refeições, ou você evitar certos tipos de alimentos, como fez Daniel, em Daniel capítulo 1. Esse tipo de jejum pode ser igualmente eficaz e ele é ideal para quem tem rotinas de trabalho intensas, que tornam difícil um jejum mais completo, certo? Nesse tipo de jejum, você não para de se alimentar, mas você se priva de alimentos que são para você mais prazerosos, que são alimentos mais desejáveis, que são alimentos ali do seu dia a dia que faz falta para você, que você muitas vezes não quer abrir mão deles, mas você pode abrir mão desses alimentos desejáveis e agradáveis para poder se consagrar a Deus. Ao se abster desses alimentos, você está dizendo para Deus que ou buscar ter intimidade com Ele, buscar ter sensibilidade espiritual é mais importante do que você ter prazer com esses alimentos por um certo tempo. Deixa eu ver mais aqui. Então, esse tipo de jejum parcial, ele é um jejum que você não passa fome. Você passa vontade, mas fome você não passa. Quinto, aprecie o equilíbrio de Deus. Lembre-se de que a comida ela é um dom de Deus. Existem momentos de jejuar, mas também momentos de celebrar e desfrutar das bênçãos de Deus com gratidão. Jejuns desequilibrados ou extremos podem causar problemas de saúde. Deus não deseja isso para você, para ninguém. Chegamos na conclusão aqui da nossa aula de hoje. O jejum ele é uma ferramenta poderosa para nos ajudar
a nos aproximar mais de Deus e assim tornar as nossas orações mais eficazes. Contudo, ele deve ser feito com sabedoria, debaixo de orientação e de oração e da orientação do Espírito Santo, sempre tendo como objetivo principal e primário o de aprofundar a nossa comunhão com Deus. Amém? Bom, graças a Deus, terminamos mais uma aula nossa. Depois dessa aqui, nós vamos ter mais duas e nós encerramos o nosso curso para a glória de Deus. Eu quero orar antes de encerrar a gravação aqui. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, por mais esse ensino da tua palavra, Senhor, para que a gente possa praticar essa disciplina espiritual da forma correta, com a motivação correta, que é te buscar, que é a gente poder humilhar a nossa alma, que nós, para que ela fique sujeita ao Senhor, para derrubar o nosso orgulho, para combater o nosso orgulho, porque nós aprendemos que o Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E o jejum é uma ferramenta poderosa para nós nos humilharmos diante do Senhor. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos direcione cada dia para que a gente possa praticar todas essas disciplinas espirituais descritas na tua palavra, Senhor. Eu oro, Pai, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu só Amém. encerrar a gravação.